Caderno, caneta na mão. Vem aí quem? Os super campeões, meus patrocinadores, Henrique e Marlene Almeida. Como fazer o negócio, mas antes do Henrique começar, eu queria falar para vocês o seguinte, que para a gente fazer esse negócio, a gente precisa, já falei isso a semana passada, a gente precisa confiar na gente. Se a gente não confiar em nós mesmos, não adianta você ter patrocinador, você não ter um monte de gente no teu grupo, não adianta. Você precisa ter confiança em você, você precisa ter alegria, você precisa conhecer os produtos e, mais do que tudo, você tem que ter uma postura elegante, no sentido de que não falar coisas na frente dos teus distribuidores. Por exemplo, antigamente tinha um casal no nosso grupo que eles viviam brigando, marido e mulher, na frente dos downlines. Isso provocava um mal-estar muito grande. Então a gente tem que ter uma postura que dizem, postura de diamante. Mas não adianta, porque tem diamante que tem o título de diamante e não tem postura. Então não adianta falar atitude de diamante. Você tem que ter a tua atitude. Você tem que ser uma pessoa de brio, uma pessoa alegre e uma pessoa confiante. Então tudo que o Henrique for falar agora, nada vai ter valor se vocês não confiarem em vocês, não tiverem a autoestima lá em cima. Então eu vou contar para vocês uma coisa. Agora, eu sou um pouco mais aberta, falo, mas eu sou muito tímida, até hoje. E eu faço vendas também, por telefone, a maior parte das minhas vendas. Então eu queria contar para vocês que quando eu termino, primeiro eu fico, acho que uma meia hora, com um monte de nomes para eu poder ligar, e fico, será que eu ligo? Fico assim. Gente, quando eu termino de fazer a minha venda, eu estou transpirando, eu estou vermelha, eu sinto meu rosto queimar. Eu não sei por quê, mas eu me sinto assim. Mas acontece que eu faço isso sempre. Aí eu chego no escritório e falo para o Henrique, Benê, pode pôr aí nos teus papéis mais uma venda. E ele fala, quanto? Eu falo, 2.000. Aí eu volto. Aí eu faço mais uma venda. Aí eu falo, bem, ó, estou transpirando, mas eu fiz. Agora chega. Ele fala, não, são 5. Mas ele fala assim que é para eu poder perder aquele medinho que eu tenho. Mas eu queria dizer para vocês que eu luto contra essa minha timidez. Porque não foi sempre que eu... No nosso começo, né, Marisa? Na Amway, falar em vender era um sacrilégio. Não se podia falar em vender, né? E a gente ficou com aquilo na cabeça. De repente, deu aquela virada, que eu acho que foi até muito bom, que foi onde a gente cresceu mais. Então, hoje eu faço as vendas. E eu tenho um pouco mais de vantagem do que vocês. E eu vou contar, sem vergonha nenhuma. A minha filha foi para o Canadá com meu genro e minhas netas. Fico com pena por causa das minhas netas. Mas tudo bem. E a minha filha tinha uma carteira de 400 clientes fixos. E ela passou para mim. E eu falei para ela, só que eu não vou te dar o dinheiro, vai ficar para mim, que ninguém mandou você ir embora para o Canadá e levar minhas netas. Ela falou, tudo bem. Então, eu tenho essa vantagem, que eu tenho catalogado essas pessoas. Então, o meu problema só é falar, boa tarde, eu sou Marlene Almeida, eu sou a mãe da Débora Almeida, que vendia para a senhora ou para o senhor. Ah, sei, da Nutrilite, né? Eu quero um Daily. Então, começa com aqueles nomes e aí eu vou fazendo a venda. Então, eu tenho essa vantagem. Mas não tem problema, eu não me envergonho de dizer que eu tenho essa vantagem, porque eu continuei a fazer as vendas.
Mas o que eu quero dizer para vocês é que apesar de tudo, apesar de eu ter tudo prontinho, tudo mastigado, quando eu termino, ainda eu estou transpirando. Só de falar para vocês me dá um arrepiozinho. Porque eu sou assim mesmo, eu sou tímida. Entendeu? Mas eu confio em mim. Sabe por quê? Porque o meu sonho é muito maior do que a minha vergonha. Então eu quero que vocês tenham um sonho bem maior do que qualquer problema que vocês possam ter. Fique com Deus e com meu marido. Você fala da gerente, então, o Henrique me lembrou de um detalhe que eu tinha falado que eu ia falar, que é o seguinte: a gerente de um banco, ela me ligou a semana passada 4 vezes. Ela, dona Marlene, eu sou auxiliar da gerente assim do banco tal. Eu queria ver se a senhora não quer entrar numa participação. Em outras palavras, é daquele, como se fosse o BIC que tinha. Eu falava, não quero, obrigado. Aí ela, mas por quê? Eu falei, porque eu não quero, obrigado. E desligava. Aí, olha, dona Marlene, eu queria saber se a senhora não quer fazer aquele programa. É só R$100 por mês. Eu falei, olha, eu não quero, obrigado. Mas é porque é uma meta que a minha gerente tem que cumprir. Eu falei, olha, sinto muito, mas eu não quero. Bom, ela ligou 4 vezes. Na 4ª vez, ela falou, olha, se a senhora não puder dar R$100, não tem problema. Pode ser 60. Eu falei, não é o valor. Mas então o que é? Eu falei, eu não vou falar. Mas por quê? Eu falei, porque eu não quero falar. Eu falei, e eu não vou entrar, muito obrigada. Mas nem para ajudar ela a completar a meta, eu falei, não, eu não quero, obrigada. Porque eu já sei essa história do PIC, como é que é. Aí quando eu desliguei, falei para o Henrique, é a mesma coisa que os empresários, né? Você já pensou se a gente fosse ficar chateada, triste, a gente convida a pessoa e a pessoa fala não? Essa mulher deve ter ligado porque o Henrique falou para mim, bem, você vai entrar numa fria, porque tem quantos milhões de pessoas no Brasil clientes desse banco. Então, eu acho que você não devia fazer. Então, eu queria contar para vocês que o nosso exemplo aqui é a mesma coisa, como o Henrique, quando nós fomos para o Uruguai, que nós fomos fazer um seminário, e aí ele contou que quando as pessoas do rodízio vão servindo picanha, né, passa e você fala, não, obrigado. Aí vem o garçom outra vez, picanha com alho? Não, obrigado. Aí vem outro, picanha com alho? Henrique, não. Aí, então o Henrique falou, será que o garçom está triste, ficou chateado, foi embora chorando para casa porque você não quis a picanha com alho? Então, acho que isso são todos os exemplos que a gente tem que ter, né? Então, é isso, gente. Obrigada. Na primeira parte, nós vimos por que vale a pena fazer Amway. Não é isso? Nesta parte, eu queria saber o seguinte. Por que se vale tanto a pena, se é tão bom, por que todo mundo não entra? Por que nós não fazemos tanto para ter o sucesso que esse negócio apresenta? Não é uma boa pergunta? Todos nós gostaríamos de crescer, não gostaríamos? E a pergunta é possível crescer? O que impede esse crescimento? Eu queria, em primeiro lugar, dar um exemplo que eu usei a semana passada também, que eu acho que vale a pena para a gente mostrar um pouco do potencial da Amway no Brasil. Tá? Primeiro eu queria comparar o caso brasileiro com o caso russo, da Rússia. A Rússia tem uma população pouco menor que a nossa, 150 milhões de habitantes. Nós temos 180 milhões de habitantes. O PIB russo, quer dizer, o tamanho da economia russa, é 330 bilhões de dólares. Do Brasil é 500 bilhões de dólares, né? Mais de 50% acima. A renda per capita, portanto, que mede a capacidade de compra média do povo, na Rússia é 2.300 dólares, no Brasil é 3.400 dólares. Onde é que é maior? No Brasil. No Brasil, vamos dizer que a gente fature, vamos dizer, ordem de grandeza, vamos dizer, 8 milhões de dólares. A Rússia está faturando este ano
400 milhões de dólares. O que vocês acham? Parecido ou não? 50 vezes o faturamento do Brasil. Você pode olhar, nós estamos mal, hein? Outra maneira de olhar, qual é que é? Nossa, quanto tem para eu faturar? Não é isso? Nós vamos crescer, vamos pegar muitas centenas desses milhões de dólares de faturamento possível. Vou comparar com outro país. Em vez de pegar a Rússia, que afinal de contas tem o dobro da área do país, é um país enorme, né? Tem 17 milhões de quilômetros quadrados, nós temos 8. Vou comparar com El Salvador. Sabem El Salvador? É um país da América Central. El Salvador tem... Quanto é que vocês acham? Se o Brasil tem 8 milhões de quilômetros quadrados, 10% disso dá 800 mil. 1% disso dá 80 mil. El Salvador tem 20 mil quilômetros quadrados. É 1/4 de 1% do Brasil. É mais ou menos igual a um grande bairro aqui de São Paulo. Ou da parte da cidade aqui. Não é? Eles têm 6 milhões e 200 mil habitantes. Nós temos 180 milhões de habitantes. Eles têm 6 milhões e 200 mil. O PIB deles, que mede a economia, a nossa PIB é 500 bilhões de dólares. O deles é 15 bilhões de dólares. A renda per capita é igual à da Rússia, 2.300. A nossa é muito maior, 3.400 dólares. Quem pode mais? Brasil estourado, né? Também não tem nem graça. Pois é, eles estão faturando este ano aproximadamente o dobro do Brasil. O que vocês acham? Poxa vida, estamos mal. Não, quer dizer o quê? Que nós podemos fazer um negócio, um trabalho espetacular. E nós queremos aproveitar o potencial brasileiro. Por isso que nós lançamos já, num grupo particular, agora estou repetindo aqui, que eu falei rapidamente no fim do último seminário, nós estamos lançando um programa chamado Programa 2010. O programa 2010. O que é 2010? 2010 é 2010. 2010 é daqui a 3 anos, não é isso? Então, e a ideia qual é que é? 2010 é que nós queremos ter 20 diamantes no Brasil em 2010. Tem algum candidato aqui ou não? Maravilha. E olha, vocês vão ver uma coisa. Vou tirar umas fotos aqui. Muita gente que saiu na foto é que vão ser os diamantes novos do Brasil. Não esqueça que para ser diamante, e são 3 anos, vão ser as pessoas que vão trabalhar mais. Mas tem que haver esse trabalho e algumas pessoas vão optar por isso. Eu já sei alguns que optaram e que estão trabalhando bastante e que podem fazer parte desse grupo dos 2010. Os demais vão ser só esmeralda, safira, sinto muito. Muito bem, o que nós vamos estudar são as limitações desse crescimento. Por que a gente não tem crescido como eu gostaria de ter crescido? Você vai dizer, ué, mas isso aí ia ser negativo, né? Não. Eu quero ser positivo. Ser positivo não é ignorar as nossas limitações, as nossas falhas. Ser positivo é saber que, apesar das limitações e das falhas, nós podemos conquistar o resultado que a gente quer. Isso que é ser positivo. Então nós não vamos ignorar as nossas limitações, nós vamos tratar delas e vamos ver como é que a gente administra essas limitações para poder crescer. Eu queria cobrir 2 aspectos inicialmente. Primeiro, daquelas pessoas que não fazem a Amway. Por que elas não fazem? E depois cobrir aqueles que fazem, mas não crescem como estavam querendo crescer. Primeiro, aquelas pessoas que não fazem a Amway. Por que o pessoal não faz a Amway de monte, assim, né? Em milhões aí de pessoas? Eu diria que por 3 razões principais. A primeira razão é que eles não conhecem a Amway. Ou não conhece de nunca ter ouvido falar, e acho curioso que muita gente diz assim, não, todo mundo já conhece a Amway. Não é verdade.
Se vocês fizerem uma estatística, a Amway de vez em quando faz esse levantamento através de empresas especializadas, vê que a quantidade de gente que conhece a Amway, hoje em dia ainda mais, com o tempo passado, etc., ela é relativamente pequena. Não é? Eu não tenho os números agora, mas em resumo, tem muita gente que não conhece a Amway. E se você estender a expressão para conhecimento, no sentido de conhecer realmente o que é a Amway, aí a grande maioria não conhece mesmo, porque quem ouviu falar da Amway não conhece a Amway. Então essa é a razão principal que as pessoas não entram na Amway, uma das razões, que é que não conhecem a Amway. O que a gente tem que fazer? Qual é a atitude? Convide as pessoas. Se você quiser, pergunte, você conhece a Amway ou não? Eu tenho uma sugestão no manual dizendo assim, pergunta, você conhece a Amway ou não? Se não conhece, você explica. Você conhece, olha, mudou muito, a Amway agora é assim, pum. E acabou, e explique, né? Essa visão. Eu, por exemplo, não conhecia, nunca tinha ouvido falar, tá certo que eu ouvi isso daí há 15 anos atrás. Mas é tal história. Volta e meia eu falo com alguém e diz assim, você já tinha ouvido falar da Amway? Não, nunca ouvi falar. Então tem muitas, milhares de pessoas, milhões de pessoas que nunca ouviram falar da Amway, porque muita gente nem existia, ou nem tinha consciência das coisas há 15 anos atrás, porque tinha 10 anos de idade, hoje tem 25, não é isso? Segunda razão, porque eles não fazem, é porque não acreditam no negócio. E não acreditam por quê? Ou porque acha que é bom demais, deve ter alguma coisa errada, né? Por insegurança. E insegurança é muitas vezes voltada àquele aspecto. O indivíduo já fez algum outro negócio que não deu certo, então ele acha que não vai funcionar. Alguém que falou que não funciona, o primo, o tio, a tia, o vizinho. Já aconteceu com alguém? Não. Não, né? Toda hora, né? O tempo todo acontece isso. O que a gente tem que fazer com estas pessoas de um modo geral? Procure mostrar a revista com a capa de alguém que foi bem sucedido. E mostre a história dela. Né? Vai ver alguém que é de algum país, não faz diferença de onde é que é, mas mostra uma história provavelmente comum com aquela pessoa que está vendo lá. É uma maneira de você mostrar que existe a empresa, que é uma coisa que produz sucesso, etc. Mostrem o programa do vídeo da Globo, né? Aquele da Globo Rural, que apareceu fazendo a Nutrilite. É um negócio elegantíssimo, a própria empresa, que é uma empresa conhecida, a Globo, etc., mostrando uma entidade ligada a nós, uma coisa importante, etc. Então isso é bastante interessante. Mostre o site da Fazenda, o site da Nutrilite, ou o site da Amway mostrando os produtos que tem, porque muita gente nem sabe que tem produto, nem sabe que produtos tem. Então, na hora que você pegar o site e mostrar isto, é muito interessante. Façam isso, esclareçam essas pessoas. Agora, não precisa insistir muito. A gente tem um comportamento, que é o comportamento do seguinte, eu acho que essa aqui é a única alternativa que eu tenho. Se ele disser não, eu fiquei sem ninguém, nunca mais vou ser diamante. É assim não? Claro que não. Se ele disser não, o que você faz? Vai para outro. E vai para outro. E vai para outro. Tem milhares de pessoas esperando você convidar, tá certo? Tem muitos desses outros aí. Não tem que ter desespero nenhum. Mas procure esclarecer a pessoa. Mesmo porque essa pessoa é esclarecida, mais cedo ou mais tarde, poderá voltar e vamos dizer, mudar de opinião e entrar com você. A terceira razão que eu acho, são pessoas que não têm coragem de fazer algo novo. Ou pela personalidade, ou por já terem tentado e fracassado. Né? Alguém que tentou alguma coisa, até Amway, mas tentou outros negócios e fracassou. Claro, o que a gente pode dizer? Todos nós que aprendemos na vida e passamos por situações, como eu passei, a gente sabe o seguinte, o fracasso é um passo do processo da vida. Um fracasso é transitório. E ele inclui um aprendizado. Ele ensina alguma coisa para aqueles que sabem aprender. Se você, por causa de um fracasso, quem quer que seja por causa de um fracasso, limita-se a nunca mais fazer nada, porque perdeu totalmente a coragem, ele está realmente com problema. Aí o que a gente faz? Desiste dele de vez. Ou você tenta estimulá-lo com alguma coisa que mostre que outras pessoas que tiveram dificuldades conseguiram ter resultado. Por exemplo, o CD da Consuelo Hernandes. Ela passou dificuldades ou não? Não é isso?
e conseguiu vencer e teve resultados espetaculares e ajuda entidades, empresas, o mundo, etc. Então a gente pode perfeitamente trabalhar com essas pessoas. Ora, outra pergunta é, por que as pessoas entram e não fazem? Ou entram e não crescem? Por que nós, muitas vezes, não crescemos como devíamos? Você notou que a gente tem a seguinte sensação, eu sei que tem um montão de gente que está crescendo, está tendo resultado, mas os que eu convidei, justo eles não estão crescendo como deviam. Tem essa sensação? Não. É sempre assim, né? A gente sempre acha que a gente tem aqueles que não estão crescendo. Pois é, por que o pessoal não cresce? Eu diria por 3 razões principais, na minha opinião. A primeira razão é por uma limitação pessoal. Essa pessoa que entrou, o empresário que entrou por alguma insistência da pessoa, e ele cedeu à insistência. Ele entrou pela amizade, né? Mas é uma coisa extremamente difícil para ele. A personalidade dele, as condições dele são tais que ele tem muita dificuldade em desenvolver. Não existe aquela questão das personalidades? Vocês lembram disso? Alguém já aprendeu bem isso? Muita gente conhece e outros não. A personalidade tem o sanguíneo, melancólico, o colérico e o fleumático. Lembram das 4 personalidades? Pois é, isso eu acho muito útil, para a gente entender as pessoas com quem você está trabalhando. Mas você pega alguém, vamos dizer, lá sei eu, ele é fleumático, uma pessoa que é às vezes tímido demais, ele teve muitas, eu estou pensando em alguém, que eu há anos e anos e anos, de vez em quando ele volta. Ele me ligou a última vez, há uns 3 meses, e disse, Henrique, agora eu vou. Eu disse, maravilha, agora vamos. E deve ser a 8ª vez que ele disse para mim, agora eu vou. E não vai, né? Eu já fui com ele a uma escola uma vez para vender um negócio lá em Santana, já fiz algumas coisas com ele para estimulá-lo. Ele tem uma limitação danada, a esposa não apoia, e ele tem uma personalidade tímida, então ela dá ali na testa, né? Entendeu? Então ela acha que ele é um banana e que... Vocês já ouviram essa situação ou não? Eu, de vez em quando, falo com ele, eu não consigo mudar essa situação dele. Mas você sabe como é que é, vocês entenderam? Eu acredito muito nas pessoas. Eu acho que dentro de cada pessoa tem lá aquela chaminha. E se você estimular o suficiente, se você achar o ponto certo, a pessoa acaba produzindo. Então eu acredito, eu acho que é bom acreditar nas pessoas. Agora, você faz o que pode por ele. Mas se não der mais que um tanto, paciência, esqueça e vai em frente. Não, é tal história, não fica concentrado no indivíduo que não produz de jeito nenhum, mesmo que você não queira. Então, a primeira razão é essa, é uma limitação pessoal que você não vai conseguir resolver com facilidade. Segunda razão importante, eu acho que é a seguinte: as pessoas entram no negócio da maneira inadequada. A entrada da pessoa é deficiente, é inconveniente. E vocês sabem como é que é. Se a pessoa entrou de uma maneira inadequada, você depois vai ter que ajustar, arrumar, etc. Tal, não é isso? É muito mais fácil, na minha opinião, a pessoa já entrar do jeito certo, do que depois você arrumar uma pessoa que entrou do jeito errado. Muito mais difícil. Eu não preciso dizer, mas tem exemplos aqui dentro de pessoas e grupos que eu conheço muito bem, que fizeram um trabalho extraordinário num sentido, mas que não estão tendo os resultados que gostariam. E não tendo os resultados que gostariam, porque a entrada das pessoas foi conduzida de maneira inconveniente. Estou vendo aqui pelo menos meia dúzia de pessoas, tem grupos de 20, 30, 50, 100 pessoas que tiveram essas dificuldades. Por que razão? Porque a entrada não foi adequada. E eu vou procurar falar aqui alguns pontos importantes da entrada da pessoa. Tá certo? Muito bem. Primeira coisa, na hora que você estiver mostrando o plano, o que é importante na hora de mostrar o plano? Tem gente que se preocupa muito em ser o seguinte: eu quero ter um plano maravilhoso, perfeito. Eu estou refazendo o plano para ficar bem de acordo com não sei o que lá. Eu quero fazer em PowerPoint dentro do laptop. Tá certo? Não olhei para você por acaso não, viu, Manga? Então, o que acontece? Cada um tem as suas ideias a respeito de mostrar o plano de maneira mais maravilhosa possível. Pois é, isto é o menos importante. O mais importante, em primeiro lugar, é vocês usarem o forme.
O que é o form? Alguns sabem, outros não sabem. Onde é que está o form? O form está no manual do empresário, R$5, que consta e explica o que é o form. Tem que usar o que é o form? Família, ocupação, recreação e a mensagem. Você tem que relacionar-se com a pessoa. Você não pode chegar e mostrar o plano para ela. Olha, o meu plano é tão bom que eu mostro que a pessoa entra. Não é isso. Ela entra e não faz nada. Ou não entra, ou entra e não faz nada. Não adianta, não adianta. Você quer que as pessoas entrem ou que cresça o seu grupo e você chegue a diamante? Entendeu? Então a ideia é essa. Para crescer o grupo não é a pessoa entrar e assinar o contrato. Ela tem que entrar no negócio com alma, com espírito, com coração e não com assinatura. Tá certo? Então, o que precisa em primeiro lugar? Vocês fazerem o form. Relacionar-se, saber um pouco da família, disso, daquilo. Eu, toda vez que vou fazer isso, né, às vezes faço isso para alguém, já sei eu, como alguém que está aqui, aí o que acontece? Eu procuro saber disso, daquilo, aqui, de repente eu descubro que ele morou lá no Belém, aí eu vou lá para o Belém. O outro eu sei que ele trabalhou em Torno, então eu falo do Torno. O outro é executivo de não sei onde. Eu vou pegar alguma relação que tenha comigo, seja no futebol, no lazer, onde for, para me relacionar com ele. Aí, de repente, ele começa a ficar mais à vontade. Então, na hora de mostrar o plano, a primeira coisa é você ter relacionamento bom com a pessoa com quem você vai conversar. Claro que você conhece a pessoa, sabe todas as coisas da vida dele, está ótimo. Você já fez o form a vida inteira, não precisa fazer de novo. E aí, o que você faz? Para mostrar o plano, é importante você descobrir por que razão que ele faria esse negócio. Nós não temos as 8 razões colocadas? Você não vai perguntar para ele, qual é o seu sonho? Ele olha para você e pensa que você é um brincalhão, porque é uma forma inadequada da primeira vez que você está conversando com a pessoa de colocar, não é isso? Então, você diz o seguinte, olha, o que é importante? Eu entrei nesse negócio, eu digo, por causa do tempo livre que eu queria. Mas tem outras razões, por exemplo, a liberdade financeira, você tem para ajudar pessoas, né? Eu cito alguns exemplos. E digo o seguinte, para você, se esse negócio der certo, e você conseguir ganhar muito dinheiro, e por isso você vai ter o tempo livre, o que é importante para você? O que você faria? Aí a pessoa, é gozado, né? Vocês já devem ter feito essa experiência, a pessoa para, olha para você e está todo atrapalhado. Porque ele nunca pensou, ou faz muito tempo, que ele não pensa no que ele faria se tivesse um sucesso desse nível. Né? Então a pessoa não sabe o que responder. É uma reação interessantíssima, que eu, como insisto nesse processo, eu passo o tempo todo. Aí eu digo para ele, é curioso, né, como a gente não teve tempo de pensar nisso, né, como é difícil, etc. Tal. Mas o que é importante? O que você gostaria de fazer? Vamos supor que você ganhasse na loteria esportiva amanhã. O que você faria? Entendeu? Eu estimulo para que a pessoa diga alguns objetivos. Aí ele me fala um pouco vamos dizer assim, da razão por que ele entraria, o que ele gostaria de fazer na vida, o que é importante para ele. E às vezes eu tenho respostas muito importantes. O indivíduo diz alguma coisa, o seguinte, né, minha mãe vive num lugar horrível, eu tenho que arranjar uma casa para ela, etc. É um negócio tremendamente fundamental para que eu consiga. Eu digo, e qual é o valor desse local? Uns 30 mil, coloco ela num lugar decente. Então eu digo, tá bom, é uma boa coisa. Aí o que eu faço? Aí eu vou mostrar o plano. O plano, qual é o plano que eu mostro? Eu mostro o plano que está aqui no manual do empresário. Por que eu mostro esse plano? Sabe por que não? Por que está? Porque está no manual do empresário. Se alguém tiver que aprender, eu digo, leia aqui assim que mostra o plano. Se eu fizer diferente, eu fizer com PowerPoint e tudo mais, o indivíduo vai pensar que para duplicar ele precisa do PowerPoint. Então ele fazer um curso de PowerPoint para poder mostrar, fazer um negócio Amway. Não tem que fazer curso nenhum, é só ler essa coisa simples aí, em 10 minutos ele aprende a mostrar o plano. E pode seguir o papel lá, chega aqui, ó, vamos ler junto aqui, ó. Viu como é que é? Tá vendo? Ó? Tá certo? Você deu o plano assim a primeira vez, lendo junto com o indivíduo, tá ótimo. Não tem nada contra. O importante é o resultado que você possa ter. Aí que você mostrou o plano, toda vez que você falar do plano, você fala, pois então, e esse plano vai dar tanto e dar uma boa tranquilidade para você e dar uma renda que você poderia, ganhando os prêmios que dá, comprar um apartamento para tua mãe, uma casa para tua mãe.
não sei o que lá, etc. Tal, ele vira, não, isso daqui a gente faz assim, etc. Tal, e aí daria para comprar a casa para a senhora, sua mãe. Aí não sei o que lá, eu só vou falar da casa da mãe dele. O que interessa é isso. O que interessa é o que ele vai conseguir de resultados nesse negócio. O negócio em si é secundário, gente. Podia ser Amway, ou podia ser o Aime, ou o que fosse. O que interessa é o sonho da pessoa. A Amway é um instrumento, é um elemento que pode permitir a você chegar à realização do sonho. O sonho que é fundamental para cada um de vocês. Pense nisso, dia no seu sonho. A Amway é um instrumento desse negócio. Aí você fala da metodologia do trabalho. Olha, como é que nós estamos trabalhando? É obrigatório fazer assim? Não. Mas essa é a maneira que nós estamos trabalhando, está crescendo rápido, o pessoal está tendo mais sucesso, assim, assim, assim. Profundidade dinâmica. Quem não quiser falar, não faz. Faz outro sistema. Tem outros diamantes, outros critérios, cada um usa o critério que quiser. No nosso caso, eu tenho orientado para usar o sistema da profundidade dinâmica. Diga rapidinho, não é contar longamente, rapidinho como é que é a base do sistema da metodologia. Existirá, logo mais, um folheto sobre a profundidade dinâmica que vai estar num kit incluído. Mas, por enquanto, não tem, então a gente faz assim mesmo na explicação. E aí você fala o seguinte, se você, então, decidir fazer, eu e a minha equipe teremos um compromisso com você. E esperamos que, se você quiser ter sucesso, que você entre conosco no nosso compromisso. Entendeu? A gente tem que colocar claro o conceito do compromisso, claro e leve. As pessoas, você fala em compromisso, né? Marlene e eu conversamos muito sobre isso, né? Que a pessoa fala em compromisso, é o seguinte, então é a minha obrigação. Compromisso não é obrigação. Eu digo o seguinte, você entra num cinema, paga a entrada, entra no cinema e senta. O que é que você faz? Eu espero que você vá assistir o filme, quer dizer, eu não sei se tem outros objetivos, mas eu digo, em geral, mesmo que seja muito jovem, nessa circunstância, ou nós dois, né? O que você vai fazer? Vai assistir o filme. Agora, você é obrigado a assistir o filme? Ninguém te obrigou a assistir o filme, mas cá entre nós. Você pagou a entrada, sentou e está passando o filme, você vai fazer o quê? Entendeu? Então é a história. Essa ligação que você tem que fazer uma coisa com a outra. Você entrou no negócio. Você quer ter sucesso? Você vai fazer o quê? O que tem que fazer para ter sucesso. Isso que precisa ficar claro para a pessoa. Ninguém está obrigando ninguém a nada. Eu só estou querendo que você tenha sucesso. Eu estou convidando você não para entrar no negócio para assinar. Eu estou convidando você para ter sucesso na sua vida. Você quer ou não? Você quer a casa da tua mãe? Da tua avó ou não? Da tua mãe ou não? Quero. É isso que eu estou perguntando. Se você quer, deve fazer isto. E se você fizer isso, vai ter esse sucesso, vai conseguir a casa da sua mãe. E isso pode ser algumas coisas que nós vamos falar, mas não tem nada de extraordinário. Aí você vai dizer, mas eu pensei que fosse fácil, gastar R$30 por mês e minha mãe ia conseguir a casa. Meu amigo, se for fácil assim, não existe. Você vai entrar em um outro negócio. Se existir um negócio, me convida, que eu entro. Mas não existe um negócio assim. Todo negócio tem que fazer um certo esforço. Só que a comparação desse negócio com outros é ridiculamente menos esforço nesse daqui que nas outras coisas. E eu, quando digo isso, vocês viram que é bom a gente contar um pouco da história da vida, porque tanto Marlene como eu, é bico. Quando o pessoal se falar muito as horas de trabalho, é de chaleira trabalhar. Eu trabalhava o quê? 60, 70 horas por semana quando comecei a fazer esse negócio. E fiz mais 20 a 25 horas por semana desse negócio por semana. Faz a conta. Não tem tanto tempo na semana. Tem sim. E a gente dorme pra quê? Dorme depois de morto, pô. Entendeu? Agora, isso se você quiser sucesso. E eu queria sucesso. E eu, quando convido alguém, eu quero que ele tenha sucesso. E quando eu trabalho para ele, eu quero que ele trabalhe, eu estou trabalhando para que ele tenha sucesso. Eu não quero que a pessoa que está lá fazendo um convidado entre. Né? Eu não quero que ele assine o contrato. Eu quero que aquela pessoa tenha sucesso. Eu brigo pelo sucesso dele.
E isso me incomoda muito, a atitude de muita gente, né? Exatamente, que fica fazendo uma coisa muito burocrática, etc. Tal, e não segue os trâmites, etc. Então, tudo bem. Você não pode impor ou abrir a testa da pessoa, que é o sistema do martelinho que a Marlene gostaria de usar, né? Mas não conseguimos aplicar até hoje, né? Então, conclusão. Você explique. Na hora que você explicou o plano, você entendeu a ordem. Você termina com a parte do compromisso, explicando para ela com carinho, com tranquilidade, sem imposição, que você faz questão do sucesso dela. Se ela quiser ter sucesso, você vai trabalhar para o sucesso dela. E, portanto, tais compromissos serão assumidos entre você e ela e você. Isso que tem que ser colocado. Tá certo? Muito bem, aí a pessoa diz sim ou não. Ou enrola, e aí você espera, segue os procedimentos tradicionais, etc. Vamos supor que ela diga sim. Bom, se ela disse sim nessas circunstâncias, a chance dela entrar no processo e ter resultados, e você ter mais sucesso e ela ter sucesso, é muito maior do que você entrar com qualquer outra argumentação. Não, eu entro, ele vai consumir primeiro e depois eu acerto. Não, ele entra, ele cresce, ele vê que ele tem uns porcentagens importantes aí nesse sistema de profundidade dinâmica, que aí ele vai fazer. Não vai fazer, mesmo porque toda a experiência que nós tivemos aqui nessa sala, de um montão de gente que fez essa metodologia, qual foi o resultado? Zero. Ninguém fez nada. Um ou outro fez um tiquinho. Você convida 50 para um outro fazer um tiquinho. Em compensação, várias outras pessoas que entraram, colocando claramente, entraram com o quê? Entraram com compromisso e fizeram uma porção de coisas. Tá certo? Eu estava comentando, dia 30 agora, de abril, eu cadastrei, depois de um montão de tempo, falta de documento, aquela coisa toda, 8 pessoas em um certo lugar. Das 8 pessoas, 6 compraram o kit ativador e uma fez 160 PVs, por aí, 150 PVs, e uma não comprou nada. Não deu para comprar. Isso no dia 30 de abril. Cadastraram e elas compraram nesse dia. No dia 3, agora ontem, 3 dessas 8 já fizeram mais de 200 PVs para este mês. Tá certo? Então, é isso. Agora elas entraram certo. Essas pessoas deu um trabalhão, porque gastamos um mês inteiro para que elas entrassem, mas quando elas entraram, entraram certo. Eu prefiro que seja assim. Então a pessoa disse sim. Ela assina o contrato. E aí você faz o quê? Coloca no sistema. Né? O que quer dizer colocar no sistema? O sistema tem uma visão simpática para alguns e antipática para outros, inclusive para minha querida esposa. Por que razão? Porque o sistema tem aquela conotação de obrigações, de fazer muita coisa, de não sei o que lá, de gerar volume de gentes e fitas, isso, não sei o que lá, né? E não de você ter o sucesso na pessoa, ter a concentração na pessoa. Obrigaram muita gente a fazer uma opção de coisas malucas, né? Como ir de Campos do Jordão a São José dos Campos a pé. Não é? E teve quem fez isso. E gerou essa visão antipática. Né? Mas é o seguinte, houve exagero, e um sistema com exagero é péssimo, na minha opinião. Em compensação, o sistema adequado, ponderado, a custos razoáveis, bem colocado, é absolutamente fundamental. Sem isso, ninguém cresce. Também vejo o teste no Brasil e em outros lugares. É muito difícil, precisa de uma cultura muito diferente, um sistema muito diferente para que funcione. Então, é fundamental que haja um processo de ajuda por sistema, com CDs, com publicações, etc. O que você tem que fazer? No dia da assinatura do contrato, você já tem que combinar a próxima reunião, o dia que assinou. E o que você vai fazer além disso? Você já vai pegar o catálogo de produtos no mesmo dia e diz assim, olha, está aqui os produtos, você vai escolher alguns produtos para que na próxima reunião nós façamos o seu primeiro pedido. Eu vou ensinar você como é que se faz o primeiro pedido. Se você não ensina a pessoa e não faz com a pessoa o primeiro pedido, grande parte não faz o pedido simplesmente porque não sabe fazer ou porque não teve a iniciativa de começar a fazer. Então você precisa fazer o primeiro pedido com a pessoa na reunião seguinte. Na primeira você só diz isso.
Aí você diz para ele o seguinte: você prepara para a próxima reunião, por favor, a lista de 50 a 100 pessoas, que é para eu ensinar você como é que você vai crescer tremendamente nesse negócio. E você deve, até a próxima reunião nossa, procurar ouvir os CDs 16 e 17, que são os CDs do Mário Rodrigues que dão a metodologia, para você entender como é que funciona. Claro que, além da metodologia, ele fala muito de coisas que são motivacionais, que interessam, etc. Mas com isso a pessoa aprende bastante, né? Aí o que acontece? Se marcar no dia seguinte, eventualmente não dá para ele fazer tudo. Mas o que a gente já aprendeu? Por exemplo, quando mostraram o plano para mim, me deram um folhetinho, um material muito limitado. Eu li até a vírgula, embaixo da vírgula, o que tinha. Por que razão? Porque eu fiquei interessado. Se ele tivesse me dado algum outro negócio que eu pudesse ter ouvido, eu ouviria ali, não pararia de ouvir enquanto eu não ouvisse tudo. E tem gente que é assim, vê tudo, lê tudo e quer mais. Tem gente que não lê, não ouve direto. Claro que, além disso, você vai dizer para ele: olha, leia, dê uma olhada no manual, dê uma olhadinha nas primeiras páginas, sobretudo, e depois a gente conversa. Você diz isso na primeira reunião e marca a segunda reunião. Digamos que a segunda reunião seja dali a 2 dias, um exemplo. Se for dali uma semana, a probabilidade é que ele se distancie, que ele reduza o interesse, etc. Então você marca dali a 2 dias, de preferência. E aí, quando for na reunião seguinte, o que você vai fazer? Primeira coisa, você vai perguntar para ele dúvidas dos CDs. O que você achou dos CDs e quais são as dúvidas? Né? Se ela não tiver ouvido nada, nem parte dos CDs, nem coisa nenhuma, a chance já está indo, vamos dizer, reduzida a ela fazer o negócio. Eu criaria um processo de estímulo, dizendo até o seguinte: você tem um gravador? Vamos ouvir um comecinho para você ver como é que ele trata o assunto e a gente discutir um pouco. Eu procuro fazer a pessoa começar a ouvir o CD logo, senão você está perdendo a pessoa rapidamente. Aí o que você faz? Você faz o primeiro pedido de produtos pelo 0800 ou internet. Se a pessoa tiver internet, de preferência ensiná-la a trabalhar com internet. Por que razão? Tem 10% até o dia 15, mais 5% depois do dia 15, mais 5 não, ou 5% depois do dia 15, e portanto é mais PVs, e como a gente vive com PVs e tem que cumprir as metas de PVs, é interessante que ela aproveite a oportunidade. Você pega a lista, escolhe alguns nomes e ensina a pessoa a escolher alguns nomes, as pessoas de mais sucesso e não as pessoas de menos sucesso, né? Começa a tirar algumas ideias erradas dele e ensina a convidar. Como é que você vai ensinar a convidar? Você explica o que para ele? Como é que você ensina a convidar? Você abre o manual e diz assim: é assim que ensina a convidar. Está cheio de gente, que eu notei isso, não é? Que explicam muito bem para o outro como é que mostra o plano, que explica muito bem para o outro como é que faz o convite, que explica muito bem para o outro. Todas essas pessoas que explicam muito bem para o outro como é que se fazem as coisas, estão gerando um processo que não vai ter crescimento. Se você tiver dúvida por que não está crescendo, está evidente. Porque você está ensinando o que você sabe, não o que o sistema sabe. Tá certo? A hora que você explicou para ele como mostra o plano, por exemplo, ele ouviu um tanto, esqueceu grande parte, a não ser que ele tivesse gravado o que você falou. Aí ele teria que ouvir quantas vezes o que você falou para guardar bem o que você disse? 5, 10. Pois então, por isso que tem um manual, porque está escrito, e por isso que tem um CD, porque já está gravado. Não adianta você querer explicar para ele. Não, é o seguinte: olha, eu convido desse jeito. Você acabou de matar o indivíduo. Porque na hora que você diz eu convido desse jeito, ele vai convidar mais ou menos desse jeito, porque ele não é você. Ele não tem os mesmos valores, não tem a mesma personalidade. E o que ele vai fazer? Ele vai ensinar alguém, quando for entrar, a convidar desse jeito dele, que é mais ou menos diferente, e não vai funcionar. Então tem que convidar como? Do jeito que está no manual, e aí não tem dúvida. Tudo bem? Na reunião seguinte, já falei, ok. Marque um dia para mostrar o plano para essa pessoa aí. Então vamos ver o seguinte: a entrada correta das pessoas envolve o quê? Conhecer os produtos, fazer o primeiro pedido, conhecer o sistema de apoio, ouvir os CDs,
aprender com o manual, e isso é o fundamental. Se você fizer essas coisas com cada pessoa que está entrando, conhecer os produtos, fazer o primeiro pedido, conhecer o sistema de apoio, ouvir os CDs e aprender com o manual, ele vai duplicar esse processo e vai crescer, não tem nada que segure o indivíduo. Qual é a terceira razão de a gente não estar crescendo o suficiente? São as pessoas que atuam, nós já, que estamos no esquema, que atuamos fora do sistema. Há um sistema, uma metodologia que nós estamos adotando, que é a metodologia que envolve o padrão de 8 passos, envolve CDs, essa coisa toda, que é uma metodologia inventada por quem? Pelo Dexter Yeager. O Dexter Yeager tem um sucesso estrondoso. Tem centenas, milhares, nem sei quantos diamantes ele tem. Marlene e eu fomos a um treinamento com o Dexter Yeager uma vez, né? Deviam ter uns 250 diamantes. Quer dizer, no mínimo era diamante para entrar no treinamento. E tem uns 250 diamantes lá ele treinando. Por sinal, ele fala horas e você não aguenta mais, vai embora, ele continua falando, né? Mas isso é a metodologia do Dexter Yeager. Nós estamos adotando essa metodologia, porque temos um sucesso tremendo. Você quer ser igual ao Dexter Yeager? Eu quero. Então eu estou usando a metodologia do Dexter Yeager. Mais profundidade e dinâmica. Por que nós estamos dando profundidade e dinâmica? Porque no México teve um sucesso extraordinário. Aqui no Brasil, os grupos que fizeram estão tendo muito sucesso. Na Itália, quem começou está tendo sucesso. O pessoal do Uruguai, eu mandei um e-mail para muitos de vocês, do pessoal que está tendo um sucesso muito grande. Então, eu estou adotando o que os outros estão fazendo e que está dando certo. Eu vou ficar inventando um negócio novo, né? Vai ser batizado Método Henrique Almeida. De jeito nenhum. Eu quero usar um método que tenha sucesso. Eu não quero dar nome nenhum para método nenhum. Eu só quero um método que dê sucesso e faça as pessoas crescerem. Muito bem. Quando eu entrei, eu tive essa dificuldade, eu devo reconhecer. Porque eu entrei como professor, executivo, essas coisas todas que vocês ouviram. Então, a tendência da gente, qual é que é? Eu sei mais. Eu sei mais do que esse sistema aí. Eu vou adaptar, eu vou ajustar e tudo mais. Tive uma dificuldade tremenda. E depois eu aprendi o seguinte, eu quero ganhar o que eles ganham. Eu não ganho isso, eles ganham, eu vou fazer o que eles fazem. Entendeu? Então, eu acho que foi uma atitude inteligente, que levou um tempo para eu entender e concordar, mas o que eu queria era o seguinte, quero deixar com vocês a mensagem, que não percam esse tempo. Tem gente que eu conheço, que é do nosso grupo, que entrou faz 6 meses, 8 meses, 1 ano, e que está batalhando para desenvolver algumas coisas que eles acham formidável dentro da cabeça deles. Maravilha, ótimo, só que não saíram até hoje de onde deviam ter saído, porque estão inventando as coisas de como fazer. Eu costumo chamar, que é o seguinte, é a síndrome do dono da bola. Sabe como é que é? Alguém, como eu gosto de futebol, eu já aprendi isso. Não tinha assim, perto da tua casa, tinha sempre alguém que trazia a bola para jogar. E aí ele chega o seguinte, olha, vocês ficam daquele lado e ele fica aqui do meu lado, que é o cara que melhor joga, fica ele e fica não sei quem. E é o seguinte, lá é o gol, aqui é o outro gol. E nós vamos fazer assim, vamos jogar tanto tempo. Nós vamos jogar futebol ou o que ele está querendo? Nós vamos jogar o que ele está querendo, porque ele é o dono da bola. Está cheio de gente que entra nesse negócio assim, é o dono da bola. Ele estabelece as regras dele. E ele diz assim, isso eu faço e aquilo eu não faço. Porque isso aqui eu concordo e aquilo eu não concordo. Eu acho que isso aqui dá certo e aquilo não dá certo. Parabéns, você é o dono da bola, porque a bola é você mesmo. Você é o dono de você, é o dono do seu negócio, é o influenciador do teu grupo. Mas cá entre nós, provavelmente você está onde você está e está menos do que você podia estar, porque você está agindo como dono da bola. Minha sugestão, mude esse critério aí e entre no jogo geral que a gente já aprendeu. Como é que a gente tem que fazer? Uma pessoa que é líder, uma pessoa correta, ela tem que fazer o quê? Ela tem que fazer ou não tem que fazer? Muitos desses líderes dessas pessoas são as chamadas coléricas, personalidade colérica. O cara que toca a coisa quer fazer ele mesmo, tá certo? Maravilha, eu sou colérico, eu faço as coisas. Mas o que eu aprendi é o seguinte, não dá para fazer sem duplicar. Não dá para você fazer tudo, você tem que fazer tudo com as pessoas que existem nesse negócio. Então, o trabalho principal desse negócio não é não fazer, tem que fazer. Mas o principal trabalho é ensinar as pessoas a fazerem a coisa correta. Ensinando, as coisas crescem bastante.
Bom, por isso que o manual é tão importante. A outra síndrome que eu notei que existe é a síndrome do filho único. Qual é que é a síndrome do filho único? Alguém aí tem filho único ou não? Tem um só? Tem? Então, o que a gente faz com o filho único? Você trata assim, acompanha o tempo todo, vê o que precisa, né? É só ele que você tem, você dá a atenção toda. Se você tivesse uns 5, não dá mesmo que você quisesse. Não é? Então, o filho único a gente dá uma atenção tremendamente especial. Sabe o que a gente faz? A gente faz esse negócio e convida alguém. A pessoa entra e você acha essa pessoa joia. Sabe o que você faz? Você trata ele como se fosse o filho único. Você fica dando atenção, acompanha, não sei o que lá, e esquece de patrocinar de novo. Isso é profundamente errado. Tem alguém que cresceu muito no mês passado, ou retrasado, e conseguiu fazer uma reunião com 25 pessoas, e entraram 4 pessoas no mesmo dia. Não foi? 4 negócios. Com grande resultado, os 4 comprometidos, os 4 comprando o kit ativador, comprando não sei o que lá, achei maravilhoso. Aí eu cumprimentei essa pessoa, disse, olha, fantástico, nota 10 para você. Eu falei, sabe o que você tem que fazer semana que vem? Por mais 4. Ou no outro, até outra semana no máximo. Se você ficar nesses 4, sabe o que vai acontecer? Para tudo, porque você vai ficar concentrado nesses 4 como se fosse o filho único, entendeu? Ela patrocinou 4 depois? Patrocinou 4 depois, semana seguinte? Não patrocinou. Fazer o quê, né? Você sugere, você indica, você treina, mas você não manda nas pessoas. Tem uma porção de gente no nosso negócio que acontece, que adota esse comportamento. Gente, algumas são tradicionais, são excelentes, são pessoas de sucesso, pessoas com grandes grupos, e adota essa atitude. Eu já convidei todo mundo que eu podia. Eu já convidei e não tem mais. Eu já convidei várias vezes as pessoas, eles não estão entrando. Não tem nada a ver. Convida tudo de novo. Se amanhã você convidar 5 pessoas, você vai ter um sucesso fantástico. E no outro dia, convida mais 5 pessoas. Não consigo achar esse. Tá bom, então convida os que você achar. Mas adota essa atitude, você terá um sucesso espetacular, vai ser diamante até 2010. Não tem a menor dúvida. Se você não faz isso, não vai ter o sucesso. Muito bom. Só mais 2 coisas que eu queria comentar com vocês. Uma, outra limitação dos crescimentos, chama-se falta de promoção. O que é promover? Promover é promover. Não é? É mover para frente, é fazer as coisas acontecerem, não é fazer propaganda. Por exemplo, a questão do seminário. Quem é que promoveu o seminário? Como é que se promove o seminário? Tem que mover para frente. Se você veio aqui no seminário, e é você, e veio 3 pessoas do seu grupo, você só vai promover se você tiver 5 ou 6 pessoas no próximo seminário. Não, mas eu falei para eles e eles não quiseram. Você falou, fez propaganda, eles não quiseram. Você tem que promover, você tem que dizer o seguinte, temos que ir, então é um novo, eu preciso trazer um novo. Você precisa dizer o seguinte, ou eu faço isso, ou eu não vou ter sucesso na minha vida. Eu tenho um compromisso comigo mesmo, o compromisso do sucesso. Eu tenho que fazer isso. Eu pergunto o seguinte, não precisa ser muito, R$5.000, para você trazer 3 pessoas no próximo seminário, por 5.000, alguém fecha comigo? E por 5.000 o resto da vida, não fecham? Não. Entendeu? Então tem que fazer assim, a promoção não é propaganda, é ter o resultado daquilo que você quer fazer. Até a hora que você tiver o resultado, você não promoveu. Eu quero trazer 3 pessoas. Tá bom, então você traz 3 dos que estão, 3 dos novos, 3 de não sei onde, 3 que você inventa, eu não quero saber, mas você tem que trazer 3. Se você não fizer isso, você não promoveu. Então, se não, eles não quiseram vir. Não tem nada a ver. Você que não promoveu. Não vem com conversa. Entendeu? Vamos tirar as questões das desculpas e começar a colocar isso aqui. E a última é a seguinte. Eu queria falar da falta de metas. As pessoas não trabalham com meta. Precisa acostumar a trabalhar com as metas. Seja os 200 PVs, seja 22 PVs, ou seja 1.000 PVs.
você tem que estabelecer qual é a sua meta do mês. E ao estabelecer a meta do mês, você tem que organizar-se, dividir. Por exemplo, se a sua meta for 500 PVs e tem 5 semanas, você tem que fazer o quê? 100 PVs por semana. E de preferência antecipando. Na primeira um pouco mais para não ficar devendo na última. Tá certo? Então você organiza, divide. Eu quero patrocinar 5 pessoas esse mês. Então você tem que patrocinar uma pessoa esta semana, porque é a primeira semana do mês. Não, eu vou deixar para a última semana patrocinar 5. Não funciona. Então, tenha metas daquilo que você quer fazer, divide e organize as suas metas em termos do tempo do mês e vá firme. Eu costumo dizer que você deve adotar atitude. A Marlene pergunta às vezes para mim, o que você tem? Eu falei, eu estou desesperado. Ela me perguntou ontem, anteontem, não foi? Eu falei, eu estou desesperado. Falou, por quê? Estou desesperado pelo fim deste mês. Eu fico desesperado hoje pelo que vai acontecer depois. Não, eu não fico desesperado nos últimos dias. Eu vejo um montão de gente desesperada. Mas você está desesperado por quê? Já ferrou mesmo. Não adianta você ficar assim. Eu não me qualifiquei esse mês. Não qualificou. Triste. Azar seu, porra. Agora, fique qualificado no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro, desesperado, no primeiro, segundo, terceiro dia do mês. Se você notar que não vai acontecer alguma coisa. Aí sabe o que acontece com esse desespero? Você sai fazendo o que tem que ser feito. Não adianta ficar desesperado no último dia. Tá certo? No último dia eu não ligo. Eu, em termos profissionais, projetos, etc. tal, tinha que entregar um projeto daqui a 3 meses. O pessoal disse, tranquilo, etc. tal, vamos tomar um chopp. Eu disse, como vamos tomar um chopp? Tem que entregar o projeto. Pô, mas daqui a 3 meses. Então, vamos fazer hoje. A gente faz feito um desesperado. Daqui a 2 semanas está pronto. A gente toma chopp daqui a 2 semanas até o fim. Que precisa 3 meses, 2 meses e meio de chopp. Entendeu? Eu não vou tomar o chopp, esperar passar o tempo e depois ficar desesperado para fazer o projeto. Então tem que fazer o contrário. Né? É por isso tudo que todo mundo deixa tudo para o fim do mês. Quantos PVs ficam no fim do mês? Gente, tem que no dia 15 estar com 70% dos PVs completos. No dia 15. E no dia 25, mais ou menos, 99%. Do dia 25 ao dia 30 é para fazer aqueles 14 PVs, 37, 108 PVs para qualificar alguém que de algum modo não estava qualificando e que a gente acha que é um mês que tem que trabalhar para ele qualificar. Mas tem que ser no dia 25 a 30 só isso. No dia 25 tem que estar fechado. E a gente tem que fazer assim, de novo, a mesma coisa que eu falei antes. Muita gente pensa assim, não, mas é que agora eu estou no começo, eu estou querendo crescer, quero me qualificar, e depois eu vejo isso. Sabe o que vai acontecer depois? Eu estou há 16 anos nessa brincadeira. Todo mundo que entrou com um padrão, continua com o padrão. Entendeu? Fixa o paradigma e a atitude dele fica eterna daquele jeito. Então, agora é o momento de vocês começarem a fazer as coisas certas. Tá certo? Façam as pessoas que vocês vão convidar, convidem da maneira correta. Façam a pessoa entrar da maneira certa. Faça ela iniciar-se da maneira certa. Toque o seu grupo da maneira certa. E vocês vão ter um crescimento espetacular da melhor forma possível. Para encerrar, eu dizia o seguinte. Este negócio só pode dar certo se você fizer ele com alegria. Eu noto que tem muita gente que acaba ficando tenso, mal-humorado, faz pressão, fica chateado e começa a transformar isso aqui numa coisa desagradável, num compromisso eterno de cumprir metas e ficar incomodado. Não é para ser assim. Vocês estão fazendo isso, não está bom. Se você tiver com essa sensação, alguma coisa está errada, precisa dar uma ajustada. Este negócio é diferente de todos. Esse negócio é para ser feito com alegria. É para você estar contente sempre. Para você estar entusiasmado que entrou alguém e é bacana e vai fazer o negócio. Oba! Estou feliz. É alguém que cumpriu mais uma meta e tem esse resultado, esses reconhecimentos aqui com muita alegria. Mas a gente tem que fazer isso durante o mês, o tempo todo. E adotando esses procedimentos que eu falei, fazendo a coisa correta, nós vamos tendo essa alegria
e vamos tendo esses resultados. Mas é claro que precisa um pouco da atitude de vocês. Eu sei que no meio desse processo todo existe a vida do dia a dia. E está cheio de gente que está cheio de dívidas, cheio de problemas, cheio de complicações na vida. Gostaria de estar fazendo esse negócio melhor e tem suas limitações. Eu sei disso, conheço vários, e sou amigo de muitos, eu sei disso daí. Mas é tal história. Eu sei que isso não é fácil. Você tem que pensar assim, este negócio é o caminho para eu sair daquilo lá. E este negócio é tão bom, tão maravilhoso, que eu vou, através dele, mudar essa situação minha, eu vou tirar esse desespero meu e vou estar numa nova vida rapidamente. Então, acredite em vocês, faça o que a Marlene falou, tenham confiança em vocês. Esse negócio é maravilhoso, ele é extraordinário. Eles fizeram uma concepção fora de série. Eles contam com pessoas. E se não fossem as pessoas, o negócio era perfeito. Só que as pessoas existem, somos nós que temos que tocar esse negócio. E dentro da nossa imperfeição e dentro das nossas limitações, nós vamos ter sucesso e vamos chegar lá. Vão a diamante, todos vocês. Muito obrigado.